Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã. Para você, internauta, boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia e hoje com o tema Setembro Amarelo, Prevenção ao Suicídio. Convidamos para estar aqui Matheus Coelho, psicólogo. Matheus, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Moreira. É um prazer retornar à Sintonia da Tarde. A gente esteve aqui ano passado, então hoje, nesse momento, a gente poder conversar novamente sobre um tema super relevante para a sociedade, no que tange a saúde mental. Ô Matheus, nos dias atuais, a psicologia tem exercido papel de grande importância na vida das pessoas. Fale sobre essa atuação do psicólogo. Realmente, Moreira, é muito importante a gente entender a atuação do psicólogo. E eu, enquanto psicólogo clínico, e consigo entender e perceber a psicologia não só dentro da clínica, que é quando a pessoa está passando por alguma dificuldade, ela procura algum psicólogo para passar por um processo de terapia. Mas a psicologia, ela abrange muitas áreas, então é possível você ver profissionais hoje atuando muito bem em empresas, ajudando na gestão das emoções dos funcionários e dos colaboradores, junto de um recurso humano. A gente consegue perceber também a importância do psicólogo nos hospitais, para ajudar pessoas que passam ali por um processo de padecimento mental e físico, nas escolas, no trânsito, nos presídios e também na clínica quando uma pessoa decide procurar um tratamento, seja ali particular ou por algum convênio. Então a psicologia, ela é uma ciência que estuda o bem-estar, que estuda como seres humanos podem ser mais felizes, tratando suas dificuldades, inclusive os seus transtornos. Então é muito importante a gente entender que essa profissão, inclusive aqui é muito próximo da psiquiatria, que é um ramo da medicina, mas que tem a finalidade de levar saúde mental às pessoas. Então eu fico muito feliz de estar aqui levando conhecimento para a população, levando conhecimento sobre o Setembro Amarelo. Perfeito. Entendendo o comportamento humano e a mente humana. E a mente humana. Ô Matheus, e o objetivo em termos da criação do Setembro Amarelo? Falando sobre o Setembro Amarelo, é válido a gente falar um pouquinho de história, porque aí a gente vai entender por que ele foi criado. Primeiro, em 1994, Moreira, nós tivemos um episódio em que um jovem de 17 anos, chamado de Mike M, nos Estados Unidos, ele tirou a própria vida e a família dele não percebeu nada de diferente. Como ele tirou a própria vida em setembro, e depois foi constituído no dia 10 de setembro o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, junto da OMS, eles criaram esse movimento com a finalidade de divulgar a saúde mental, de divulgar a importância de falar desse tema, de divulgar realmente a causa do suicídio. Então, inclusive, esse é uma grande importância do setembro. Na verdade, a gente deixa específico, para trabalhar o Setembro Amarelo, essa prevenção, mas temos a finalidade de falar sobre isso durante todo o ano, porque as pessoas elas precisam ter conhecimento sobre saúde mental e quanto mais conhecimento, por consequência, mais prevenção nós temos. É um universo de tantas coisas, por que a escolha do amarelo? A escolha do amarelo porque o Mike ele tinha um Mustang amarelo. Então, como começou lá naquele movimento onde os seus familiares, durante ali o velório, eles distribuíram fitas, eles usaram essa cor, porque era uma cor do Mustang, ele gostava muito de carro, e eles resolveram fazer uma homenagem para ele, colocando essa cor. Então não tem nenhum outro simbolismo, através da cor. E o mais importante é verificar que é uma campanha de um grande alcance com vários atores, não é? Com vários atores, exato. E isso inclui não só a psicologia e a psiquiatria, mas também outras profissões, como a assistência social, a nutrição, personal trainer, toda a parte que trabalha a saúde passa por esse movimento de ajudar na divulgação dessa campanha tão importante. É como se fosse uma rede, né? Uma rede. Perfeito. Multidisciplinar. Sempre importante falar e ampliar a divulgação quando o tema é prevenção ao suicídio. Com certeza. E falando um pouquinho sobre os números do suicídio, eles são alarmantes realmente, Moreira, porque é como se fosse uma pandemia ou uma epidemia, só que de fato ela pega o mundo todo e ela é silenciosa, porque realmente as causas são difíceis das pessoas entenderem, às vezes não é divulgado, até por proteção da família, por proteção do sujeito. Então é uma coisa que quando você descobre o número, você fica assustado. Eu trouxe alguns aqui para a gente refletir. Primeiro, a cada 40 segundos no mundo uma pessoa tira a própria vida. Então a cada 40 segundos, nós já passamos de 40 segundos aqui, então felizmente nas estatísticas esse número mostra o quão triste isso é. Porém, a cada 3 segundos, uma pessoa tenta algo contra a própria vida. Então, isso mostra como nós precisamos, de fato, olhar para esse problema, para essa dificuldade, para esse sofrimento, para que possamos divulgar, ajudar para que diminua essa estatística tão preocupante. Perfeito. Agora, nesse levantamento também é importante a gente verificar que no mundo as taxas de mortalidade caíram na questão de suicídio, enquanto na América esses números foram na contramão.
eles aumentaram. Qual que é essa realidade? A realidade é difícil a gente tentar entender um único fator, né? Porque quando a gente está falando do suicídio, ele é um desfecho final, e não um evento isolado. Por isso é considerado um evento de multifatores. Então há muitas coisas que influenciam. Quais são os principais que nós temos atualmente? Moreira, o que mais influencia uma pessoa a pensar e a começar a planejar isso, levando em consideração que o suicídio tem 4 etapas. Primeiro tem os pensamentos, né? A pessoa começa a pensar, poxa, a vida tá difícil, seria melhor sumir, e se eu não existisse mais? Vai para o segundo, a pessoa começa a planejar. Tem a terceira etapa, que é a tentativa, e 4, onde tem de fato a efetivação do suicídio, a pessoa tira a própria vida. Então, nesse primeiro momento, o que influencia a pessoa sair do primeiro, né, que é começar do pensamento para a tentativa? São 2 coisas que a psicologia tem muita clareza atualmente. Primeiro é a presença de transtornos mentais. Mais de 90% das pessoas que tiram a própria vida têm algum tipo de transtorno mental, tendo aí os 3 principais. O transtorno de humor, no caso depressão, junto da bipolaridade. Depois de esquizofrenia, que é um transtorno que envolve também um adoecimento mental muito grave. E terceiro, os transtornos de personalidade, que acabam fazendo a pessoa ali cogitar tirar a própria vida do que, de fato, procurar ajuda ou lidar com aquele sofrimento. Esse é o primeiro passo. E o segundo é quando a gente está falando de uma desesperança junto de uma impulsividade. Pessoas têm impulsividades muito grandes e não veem esperança do futuro ser diferente, Moreira, tem um risco de fazer essa tentativa mais vezes. Então vale ressaltar que a gente não tem uma conclusão ou como encontrar uma resposta específica, porque na América do Sul tem esses números, mas esses são alguns dados para a gente entender por que em alguns países acontece mais do que em outros. Perfeito. Agora, a melhor definição para o transtorno mental? Ótimo. O transtorno mental, e é importante que eu acabei de falar, né, que a maioria das pessoas elas passam por transtorno mental e tem alguma estatística maior de tentar tirar a própria vida. Transtorno mental a gente vai entender como uma dificuldade ou uma disfunção que a pessoa apresenta em 3 níveis. Primeiro é cognitivo, ou seja, forma de pensar. Segundo é sentimental, emocional, falando das emoções. E terceiro é comportamento. Agora, os critérios de cada transtorno vai depender de cada, né? Por exemplo, a pessoa que tem depressão, o critério é diferente para quem tem bipolaridade, para quem tem algum transtorno de ansiedade. Mas mesmo se a gente pegar 2 pessoas que passam por transtorno depressivo, ainda assim elas podem ser diferentes, podem ser transtornos diferentes, porque tem uma sequência de critérios para ser diagnosticado como transtorno mental, mas para isso precisa preencher os critérios e também ter um sofrimento significativo afetando essas 3 áreas, cognitivo, emocional e comportamental. Ô Matheus, agora essa incidência de casos de suicídio, por exemplo, se a pessoa tem um histórico, né, de doenças e não teve o devido acompanhamento e tratamento, isso pode desencadear a questão do suicídio? Pode, realmente, Moreira, é uma coisa que inclusive que a gente fala que é muito importante a gente levar em consideração que o suicídio ele é um problema de saúde pública, porque envolve em todas as áreas da sociedade de uma maneira geral. Eu citei algumas profissões, né, que estão no campo aqui de frente de divulgar o Setembro Amarelo, mas na verdade toda a sociedade precisa estar atento a isso, principalmente também a família. Porque quando nós estamos falando sobre doenças, seja uma doença física, seja uma doença mental, a pessoa ela pode ter a preocupação de não querer preocupar as pessoas que estão próximas. Então, às vezes, ela muda o comportamento, ela sofre, ela se distancia, ela se isola por não querer magoar. E assim, é por isso que é muito importante a gente falar sobre a família, amparar, sobre as pessoas que estão no ambiente de trabalho, pessoas que participam de instituições religiosas e também nas escolas, para a gente perceber mudanças de comportamento e assim estar aberto a ouvir e a ajudar. Por que é muito importante a ajuda para pessoas que passam por isso, Moreira? Porque tem alguns dados que mostram de que 60% das pessoas que tentaram e tiraram a própria vida, em algum momento eles não tiveram contato com um profissional de saúde mental. Então, se a gente entende que a maioria das pessoas elas passam por sofrimento e são diagnosticadas com transtorno mental, se não tem um contato com um psiquiatra ou com um psicólogo, então isso mostra da importância deste movimento que nós estamos fazendo, desse vídeo, dessa reportagem que nós estamos gravando, para que as pessoas entendam que se há sofrimento é necessário um acompanhamento, porque muito do sofrimento pode ser reduzido e, por consequência, vidas podem ser preservadas. Agora, no contexto de políticas públicas que sejam assim, mais eficazes na prevenção ao suicídio, qual é o momento atual? Ótimo, e é importante a gente reconhecer que as políticas públicas de fato precisam melhorar. Eu tenho algumas percepções, Moreira, e alguns estudos que a gente também entende do que poderia ser melhorado. Primeiro, é a divulgação mais ampla nas escolas. Eu
a gente pode falar desde o ensino fundamental mesmo e depois no médio, da mesma maneira que o ProErd tinha a finalidade e tem a finalidade de trabalhar a conscientização das drogas, seria importante a gente ter algum programa para trabalhar a inteligência emocional e junto à prevenção do suicídio nas escolas. Seria uma política muito importante e de muito manejo, eu acredito, efetivo. Segundo, eu acredito que precisaria também de um amparo maior no SUS, né, ter mais profissionais, ter profissionais com remunerações mais condizentes com o necessário, para que os profissionais que lá estão na atenção primária possam ajudar as pessoas que estão passando e chegam lá no primeiro contato ali, né, no SUS, no clínico geral. Então, ter mais profissionais de saúde mental ali, acredito que pode ser uma política pública muito importante. Além de outras programações como a mídia divulgar mais, acredito que passar por mais processo de divulgação e esse movimento ser cada vez mais amplo, quanto mais movimento a gente conseguir fazer no sentido de divulgar a saúde mental e reduzir os mitos do suicídio, mais a saúde mental ganha e mais também a vida ganha. Falar mais sobre o assunto, né? Igual você lembrou no começo, né? Não apenas no mês de setembro, né? Exato. A gente dá um foco maior, né? Como funciona o outubro e o novembro também, né? O rosa e o novembro azul, mas divulgar esses assuntos para a gente falar durante o ano todo. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Nós estamos conversando com o Matheus Coelho, psicólogo clínico, e o Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, é o tema de hoje. O suicídio, Matheus, tem maior frequência em determinada classe social ou não tem disso? Tem. Quando a gente está falando de classe, tem classe social, gênero e idade. Falando sobre os três, a classe social que mais padece é a classe mais pobre, com mais escassez de recurso. Então mostra que até países que têm baixa recurso de PIB mesmo, eles têm maiores riscos de cometerem suicídio. Então, quando a gente está falando sobre classe social, o recurso financeiro é muito importante para levar ali dignidade, qualidade, até mesmo menos preocupações das pessoas conseguirem ter amparo. 2, quando a gente está falando de idade, Moreira, tem 2 idades que são preocupantes e geram alerta. Primeiro, os jovens, inclusive o suicídio ele é considerado, dependendo de algumas pesquisas, o segundo, a terceira causa maior de morte entre os jovens, e também os idosos. No jovem, algumas pesquisas relatam que pelo período de grandes mudanças, muitas frustrações, às vezes até a impulsividade e desesperança, que foi o que eu trouxe aqui como um fator de risco. E nos idosos, às vezes as grandes mudanças também que acontecem quando a pessoa já chega nessa fase da vida, como a própria aposentadoria, perda de parentes, né? Então, na medida que pode perder o cônjuge, é um dos grandes principais, perder pai e mãe, ou passar por grandes períodos de perdas, junto de doenças que a pessoa pode descobrir e não conseguir lidar com aquele diagnóstico, e também, às vezes, a solidão, junto de uma desesperança de acreditar que pode ter dias de vida e tempo de vida melhor. E falando sobre, então, falamos sobre os três, né? Sim. Sobre a questão de lidar com perdas, o ser humano parece que não está preparado para isso. Não está preparado. E isso é interessante você tocar nisso, porque realmente tem uma pesquisa interessantíssima que mostra que quando uma pessoa ela tem uma queda financeira, que é uma perda, né, vai perder recursos, vai perder qualidade de vida, é um grande preditor de risco de suicídio. Então é muito importante o familiar, então, que perceba que talvez tenha alguém na família que teve uma quebra de uma empresa ou ficou demitido e não consegue durante um período não encontrar emprego, estar próximo, perceber e ajudar essas pessoas a procurarem um profissional para ajudar no cuidado da saúde mental e também até ajudar a pessoa a reerguer, porque quando a pessoa está passando por um sofrimento, ela não consegue pensar direito, o sentimento dela é confuso, a mente dela está confusa, o comportamento de ser produtivo e resolver problemas está prejudicado. Então, um problema que antes ela resolvia com facilidade, agora ela tem dificuldade. Então, as pessoas próximas podem ser uma rede de apoio muito importante. Perfeito. Agora, também é importante a família estar atenta, né? Existem os sinais, né? Existem. E quais são os principais sinais? A gente começa por perceber os pensamentos, né, Moreira? Ou seja, quando a pessoa começa a falar assim, nossa, eu queria sumir, seria melhor se eu não existisse mais, que vida difícil, me dá vontade de largar tudo e ir embora. Alguns sinais, assim, são importantes da família começar a perceber. E junto aqui, já é importante a gente quebrar um mito, Moreira, que é muito divulgado, que é aquela pessoa que fala do suicídio não faz suicídio. Isso é um mito. Porque às vezes aquela pessoa que fala do suicídio é a única maneira que ela está pedindo de ajuda. Ela não tem ainda a capacidade, sobretudo devido ao grande sofrimento, de chegar e falar assim, olha, eu estou tendo dificuldades emocionais, eu estou triste, eu penso em tirar a minha própria vida. Essa pessoa não vai conseguir fazer isso. A forma dela de pedir ajuda é falando, que vontade de sumir que eu tenho, que vontade de chutar tudo aqui, eu não consigo mais. Então é importante a família estar alerta a esses primeiros sinais. Depois, a parte comportamental,
é muito comum a gente observar mudanças naturalmente na pessoa. Então antes ela gostava de jogar bola, gostava de ir para a igreja, gostava de estar na festa da família, agora ela só quer ficar sozinha. Parou de cuidar de si mesma, então você percebe que ela está sempre cabeluda, não faz a barba mais, as roupas já não estão tão bem cuidadas, às vezes até higiene pessoal. Então isso são sinais da pessoa começar ali uma desesperança e um sintoma depressivo. Falta de motivação. Né? Falta de motivação, então agora ela já não consegue trabalhar mais, ela tem essa dificuldade. E junto da parte sentimental, que a pessoa demonstra realmente uma tristeza intensa na sua vida. Então, esse também é uma questão importante, porque às vezes a pessoa não demonstra uma tristeza, a gente precisa estar atento, ela tende a querer mostrar-se forte, ela pode, com alguns sinais, mudar o comportamento e também mudar as falas, mas a gente precisa perceber que se ela falar constantemente que está triste, é importante que a família e as pessoas próximas, né, como amigos, que a gente poder ajudar essas pessoas. Não guardar o sofrimento para si, né? A pessoa deve manifestar. Isso é muito importante. Perfeito. Agora, podemos entender que suicídio é um caso de saúde pública, né? É um caso de saúde pública e espero que essas informações aqui cheguem às pessoas e também a autoridades que possam nos ajudar, né, na divulgação dessa importante causa. E sempre pode ser evitado, e através de algumas evidências, igual você disse, né, intervenções de baixo custo, né, com resultados positivos, divulgar a campanha Setembro Amarelo e falar sobre o tema é um dever de todos. Afinal, podemos ajudar a salvar vidas. Exato. Quanto mais a gente consegue divulgar, é excelente, Moreira, mas ainda tem um trabalho que a gente pode fazer que, às vezes, a gente não consegue ajudar muito, talvez uma pessoa que esteja nos ouvindo, como é que eu vou ajudar? Você ajuda não tendo preconceito, você ajuda não criticando, você ajuda estando presente, amando as pessoas que você convive, estando alerta, promovendo a saúde mental e conversando com pessoas que estão passando por sofrimento ou que estão diferentes na sua percepção. Então esse já é um movimento de grande ampliação sobre a vida e sobre a prevenção do suicídio. É saber ouvir e também saber como prestar uma ajuda. Como prestar uma ajuda. Excelente. Ô Matheus, muito obrigado pela participação, tá? Moreira, eu agradeço mais uma vez pelo convite, um abraço para todas as pessoas que escutam e nos veem. Muito bem, no nosso entrevistado do dia hoje, conversamos com o psicólogo clínico Matheus Coelho e o nosso tema Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Para você, ouvinte da Mãe Uaçu, para você, internauta, muito boa tarde. Sintonia da Tarde e o entrevistado do dia.